palestra que será proferida pelo professor doutor Juarez Freitas. Seu tema é Constituição e Desenvolvimento Sustentável. Para isso, como presidente desta próxima mesa, convidamos a doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, ministra vice-presidente do Superior Tribunal Militar. Convidamos também o palestrante doutor Juarez Freitas. Dr. Juarez Freitas é pós-doutor pela Universidade Estatal de Milão, professor titular do mestrado e doutorado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, professor associado de Direito Administrativo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É também presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público. Foi pesquisador associado na Universidade de Oxford e Visiting Scholar na Universidade de Columbia. É também advogado, consultor e parecerista. Senhoras e senhores, com a palavra, a ministra vice-presidente do Superior Tribunal Militar. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. É com muito gosto que eu presido a mesa do meu querido amigo, professor doutor Juarez, um grande expoente do direito administrativo e constitucional do Sul e do Brasil. Professor Juarez, eu passo a Vossa Excelência a palavra para que possa, então, proferir a sua explanação. Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, em cuja pessoa quero agradecer a todos os que viabilizaram este magnífico seminário sul- e norte-americano de Direito Constitucional e Militar. É uma honra especialmente estar aqui, ao lado da ministra Maria Elizabeth, que eu considero, sem favor algum, uma das mais importantes juristas do país. Senhoras e senhores, o tema Constituição e Desenvolvimento Sustentável. Pretendo abordá-lo sucintamente, como convém, em dois tópicos. Um primeiro, tentando esclarecer conceitualmente o que entendo por desenvolvimento sustentável e por que o considero um imperativo constitucional. E, num segundo momento, quero falar um pouco sobre uma agenda concreta de desenvolvimento sustentável. Em primeiro lugar, falava-se agora há pouco em indicadores econômicos. Em primeiro lugar, eu penso que nós, por força da própria Constituição, necessitamos ir além do produto interno bruto como meta e como objetivo. Um dos mais importantes defeitos, talvez, do nosso pensamento econômico ainda dominante é essa escravidão mental ao PIB. Basta dizer aos senhores que toda vez que acontece um acidente de trânsito, o produto interno bruto aumenta, para mostrar a necessidade de novos indicadores. Indicadores de desenvolvimento duradouro sustentável. E apenas para não deixar de fazer o registro, existe hoje uma série de novos indicadores tecnicamente muito consistentes. Existe um que não acho tão interessante, mas não deixa de ser interessante, do Michael Porter, por exemplo, de Harvard, que é o indicador de desenvolvimento social. Mas existe um muito melhor, que é de uma comissão da qual fez parte o Amartya Sen, juntamente com Joseph Stiglitz e Fitoussi. E eles fizeram, esse sim,
acho que o melhor trabalho até agora, que vai além do IDH, o indicador de sustentabilidade, com 8 itens. O 8º, por sinal, bastante importante para um país como o nosso. Segurança física. É impossível ver sustentabilidade sem esse 8º item. Então, quero dizer que nós precisamos nos libertar do crescimento econômico pelo crescimento econômico. Sobretudo porque o PIB brasileiro tem um potencial muito baixo. Por várias razões, a nossa produtividade precisa ser profundamente aperfeiçoada em infraestrutura. Sabemos todas a essa altura já quais são essas razões. Mas o PIB potencial brasileiro está apenas na casa de 2,5%. Acima disso, o país gera inflação desmedida e precisa subir taxa de juros, etc. A situação é grave, porque esse modelo voltado para o curto prazo já mostrou o seu limite, a sua insuficiência. Então, nós precisamos agora assumir, independentemente de partido político, um compromisso com estabilidade monetária e com um desenvolvimento não inflacionário e duradouro. E o nome disso tem nome e sobrenome: desenvolvimento sustentável. Criar as condições em matéria de inovação, infraestrutura, produtividade, portanto, investimento em qualificação cognitiva da nossa população, tudo isso é desenvolvimento sustentável. Então, nada é mais importante para o país do que sair da lógica de curto prazo, que é a lógica do crescimento econômico medido no PIB, e, pelo menos, pensar um pouco os próximos 5 anos. Já seria um progresso extraordinário. E daí a importância das carreiras de Estado, porque elas são capazes de um pensamento de longo prazo, que perdura, inclusive na avaliação de políticas públicas, para além dos transitórios governos, sejam quais forem. Bem, essa introdução não estava prevista aqui. Como eu ouvi as observações anteriores, eu não pude deixar de fazer esse registro inicial. Mas o que eu queria dizer é que a nossa Constituição consagrou a sustentabilidade como princípio e o fez nitidamente, insofismavelmente, no seu artigo 225. Curioso notar que, nesse aspecto, ela foi muito rápida na assimilação do novo. Porque, em 1987, foi que tivemos o famoso relatório Brundtland. Brundtland, de Gro Brundtland, que era então primeira-ministra da Noruega, no qual ficou consignado o conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele amplamente difundido. Desenvolvimento sustentável é o capaz de satisfazer as necessidades das gerações presentes sem impedir que as gerações futuras supram as suas próprias necessidades. Esse é o conceito do relatório Brundtland. Ainda que esse conceito esteja de pé, hoje nós já fomos muito além dele. Não é? E o próprio Amartya Sen escreveu bem sobre isto. Nós não somos só necessidades materiais. Não é? Mas, de qualquer maneira, esse conceito e esta lógica está de pé. É uma lógica intertemporal. Não se pode mais fazer algo apenas pensando no curto prazo, sob pena de não alcançarmos desenvolvimento duradouro. E exatamente isto que está no artigo 225 da Carta. A Constituição apanha o conceito de desenvolvimento sustentável de um ano anterior
e incorpora esse conceito ao 225. E diz, aqui no Brasil, o que nós queremos é um desenvolvimento capaz de atender às necessidades de bem-estar das gerações presentes e futuras, ao mesmo tempo. Segundo, o meio ambiente é bem de uso comum do povo. Terceiro, nós reconhecemos a titularidade de direitos fundamentais de gerações futuras, não apenas das presentes. O que é uma mudança radical, copernicana, no nosso modo de conceber direitos, direitos subjetivos. Desde os romanos até, no caso brasileiro, a década de 80 do século XX, a noção, e ainda é hoje, em muitos lugares essa é a noção preponderante, a noção de direito é: o direito nasce com a concepção, enfim. E o que se está a dizer aqui é, não, gerações futuras já têm hoje tuteláveis pela ordem jurídica direitos e mais, direitos fundamentais. Direito fundamental ao desenvolvimento. E não apenas fez isto. A mesma Constituição, no 225, que consagrou, lá no artigo 3º, dignidade da pessoa humana como um dos princípios fundamentais, no 225, proíbe a crueldade contra animais. Expressamente. Como quer mostrar que ela não quer que, em nome da dignidade humana, nós sejamos portadores de um antropocentrismo capaz de destruir a própria humanidade. Porque essa desconexão nossa com a natureza é que coloca em risco a espécie humana. Diga-se de passagem, há um mal-entendido frequente no sentido de que o planeta corre perigo. É muito comum em manifestações ambientalistas ingênuas aparecer essa expressão: temos que salvar o planeta. O planeta não corre perigo algum, exceto de ser atingido por meteoro. O que corre sério perigo é a espécie humana, por conta, risco e responsabilidade, sobretudo, mas não só, mas sobretudo dela mesma. Portanto, o 225 e também o artigo 170, inciso 6 da Constituição, consagram um princípio constitucional. Mas o que ocorreu é algo tão novo, é uma mudança tão profunda de paradigma jurídico, filosófico, econômico, que isto ficou quase que reservado aos professores e pesquisadores de direito ambiental, ao Ministério Público na defesa da sustentabilidade ambiental e as outras áreas do direito, como que acharam que não era com elas esse assunto. Mais de uma vez eu vi colegas meus, professores de direito público, dizendo que não, sustentabilidade é coisa de ambientalista e de professor de direito ambiental. Não é, eu já ouvi essa expressão de um grande jurista, não está no nosso departamento. Vejam a visão departamentalizada da Constituição, o risco que causa. Mas, mercê das mudanças climáticas e, principalmente, mercê dos imensos malefícios da poluição, sobre os quais eu vou falar na sequência, o tema, nesses 25 anos, veio num crescendo e, não faz muito, a própria lei de licitações consagrou o princípio da sustentabilidade no artigo 3º. De tal maneira que as licitações sustentáveis hoje já
são licitações obrigatórias. Não por acaso, ainda ontem eu dei uma conferência num Tribunal de Contas e recebi, ao final, um presente do presidente desse tribunal, que era uma minuta de uma resolução determinando que o próprio tribunal desse exemplo e fizesse todas as suas licitações com a incorporação de critérios de sustentabilidade. E este já será o segundo tribunal. Nós estamos em campanha. Campanha para que se cumpra a lei de licitações e, antes disso, a Constituição. Mas não foi só aí. A lei do regime diferenciado de contratações, por sua vez, também consagrou expressamente o princípio da sustentabilidade e, mais do que isto, por influência elogiável no ponto do nosso Tribunal de Contas da União, introduziu um mecanismo rigorosamente novo no direito brasileiro. As estimativas de custos para que se faça uma licitação pública no Brasil e uma contratação pública no Brasil tem que ser estimativa de custos diretos e indiretos. E ao dizer custos indiretos, a lei do RDC obriga estimativa de externalidades. É a primeira vez, por influência benfazeja do TCU, que isto aparece num diploma legal. E os exemplos são inúmeros de concretização em lei de um princípio constitucional. Por exemplo, a Lei de Mobilidade Urbana de 2012 também consagrou expressamente o princípio do desenvolvimento sustentável e o fez com um dado importante que atende ser observado o movimento de junho na sua parte pacífica, que é a minha. O movimento de junho de 2013, majoritariamente é um movimento pacífico, ordeiro, que eu defendo, horizontal. Nós não queremos lideranças nesse movimento, eu pelo menos não quero lideranças tradicionais, não partidário, não violento e com uma pauta de qualidade de serviço público que me agrada profundamente. Não por acaso eu defendo, e parece que agora as coisas vão andar, que tenhamos finalmente aquilo que a Constituição determina desde 98, pela emenda 19, uma lei de defesa dos usuários de serviços públicos. Uma espécie de lei de consumidor de serviços públicos. Pois bem, o que diz a Lei de Mobilidade Urbana? Prioridade. Olha só o desdobramento do princípio da sustentabilidade. Prioridade do transporte coletivo sobre o transporte individual. Os investimentos no Brasil, portanto, não são de discricionalidade administrativa livre. Eles têm de respeitar prioridades legais e prioridades constitucionais vinculantes. Cumprir ordens constitucionais e legais e respeitar prioridades. Se nós fizermos isso, o desenvolvimento sustentável virá para o Brasil, e eu darei vários exemplos na segunda parte, a parte da agenda. Muito bem, então a nossa Constituição incorporou, sim, o princípio do desenvolvimento sustentável ou simplesmente da sustentabilidade. E um último exemplo no campo recentíssimo da densificação normativa e infraconstitucional de um princípio que é constitucional, veio no Estatuto da Juventude. Artigo 34 do Estatuto da Juventude diz: o jovem tem direito à sustentabilidade. É a primeira vez que se diz expressamente num diploma normativo direito à sustentabilidade. Claro que não é só o jovem, mas o Estatuto trata da juventude. Muito bem, então, sustentabilidade, o que é exatamente? Já vimos o conceito do relatório de Brundtland.
Neste livro, Sustentabilidade, Direito ao Futuro, eu propus um conceito mais abrangente, multidimensional, que tem 5 dimensões. 3 já estão relativamente avançadas, mas faltam outras 2 no Brasil. Avançadas do ponto de vista teórico. Na prática ainda falta muito para avançar. A primeira é a sustentabilidade ambiental. Senhores, ainda há no Brasil, eu não vou descrever com muitos detalhes, porque nós temos professores estrangeiros convidados, é melhor guardar os nossos problemas mais graves para nós mesmos. Mas ainda temos no Brasil o uso de técnica agrícola da queimada, como técnica agrícola. Até há pouco tempo, e uma empresa de cosméticos que tem uma boa reputação em sustentabilidade ajudou a acabar com isso, quase totalmente na Amazônia, mas até há pouco tempo era comum o caboclo que fazia coleta de frutos para um fruto que é muito bom para produzir cosmético. E a árvore tem espinho. Sabe o que ele fazia? Derrubava a árvore. Parece inacreditável. Esse é o exemplo maior, talvez, de insustentabilidade que eu conheço até hoje. Mas o exemplo positivo é que logo isso já se consertou e ele foi educado para ter uma outra relação com a árvore, não é? Que tem que ficar de pé, evidentemente. Mas a sustentabilidade ambiental que mais me preocupa é o combate à poluição. Vocês devem recordar, no início deste ano, as cenas vindas da China. O governo chinês mandou a população de Pequim ficar em casa, como se respirar o ar da casa fosse uma grande solução. Porque o ambiente estava e está completamente contaminado e impróprio para a respiração. Por isto a China decidiu agora, não faz muito, se tornar verde. Está dentro do plano deles estratégico. Por uma razão. É talvez a única grande preocupação do governo da China em matéria de protestos. É o único protesto em que eles não reprimem, mas negociam. Protesto em matéria ambiental. Por uma razão. Por mais repressão que haja, diante da falta de ar respirável, não há repressão que contenha. E aí os senhores diriam, mas o nosso quadro aqui é completamente outro. Senhores, no Brasil nós temos milhares de pessoas que morrem por ano vítimas do enxofre liberado pelo diesel fora das especificações requeridas internacionalmente. A Faculdade de Medicina da USP identifica como um número de mortes diretos por ano ainda 4.000, só na cidade de São Paulo. Mortes perfeitamente evitáveis. O Ministério Público já tomou algumas providências e nós estamos em transição. Isso é sustentabilidade ambiental. Acabar com mortes completamente evitáveis. Mas nós melhoramos? Sim, melhoramos em termos de percepção. O governo brasileiro fez no Rio um belo evento. Agora mesmo nós participamos na ONU do Fórum de Alto Nível de Sustentabilidade, que é, para o meu gosto, é o fórum mais importante dentro da ONU hoje, em termos de segurança para o futuro. Mais do que o Conselho de Segurança, muito mais do que o Conselho de Segurança, é pensar o desenvolvimento sustentável. Porém, ainda há um longo caminho pela frente. Por exemplo, reuso da água nos edifícios públicos, doravante, é obrigatório. Eficiência energética dos prédios públicos é obrigatório. A Alemanha, neste ponto, nos dá um belo exemplo. Ela já tem 5 milhões de edifícios que são
usinas. Edifício que se converte numa usina e que pode distribuir o excedente na rede. Nós agora conseguimos disciplinar a cedência do excedente para a rede no Brasil. Isso tem um potencial gigantesco, ainda mais no país como o nosso, com as vantagens naturais que nós temos em relação à própria Alemanha. Ainda muito por evoluir em matéria de sustentabilidade ambiental. Mas o importante, energia eólica, por exemplo, nos últimos 5 anos já se tornou competitiva. Em 5 anos nós viramos o jogo, o Brasil virou o jogo. Dizia-se há 5 anos que ela seria impossível. Agora nós podemos aumentar significativamente. Porém, é preciso salientar que a matriz energética brasileira vai continuar, sim, necessitando de energia hidrelétrica. Não vamos ter aqui ilusões e pensamentos mágicos, mas que sejam usinas hidrelétricas bem pensadas ambientalmente. No entanto, eu vejo algumas pessoas bloqueando usinas hidrelétricas necessárias para o país em nome da sustentabilidade ambiental e fico profundamente, mas profundamente incomodado. Por quê? Não se deve bloquear pura e simplesmente dizendo, não, toda e qualquer usina hidrelétrica é má, porque ela causa impacto. Nós causamos impacto, a vida humana na Terra causa impacto. A questão é, precisamos ou não precisamos de energia para o desenvolvimento sustentável? Precisamos de energia. Qual é a alternativa? Que esta ninguém questiona, e esta sim é péssima. O uso de usinas térmicas. Esta sim é altamente poluente, cara, não é? E ninguém contesta. Senhores, em função das usinas térmicas que o Brasil teve que utilizar agora há pouco, e em função do diesel, só com essas duas variáveis, o Brasil, com esses dois fatores, já emite mais CO2 do que com todo o problema do desmatamento. E os dados são recentíssimos da empresa, importante empresa de pesquisas no Brasil, pública, por sinal, a empresa de pesquisas energéticas. Relatório recente dá conta disso. Então vejam a gravidade. Temos que fazer uma matriz energética sustentável. No meu entender, não devemos investir demais no pré-sal como solução. Isso é um erro histórico, se nós ficarmos dependentes de fósseis. É um erro estratégico, é um erro para com as gerações futuras. É uma tentação. Lembrando que, com exceção talvez da Noruega, quase todos os países que têm petróleo caem na maldição do petróleo, que é exatamente esta, a de esquecer do desenvolvimento sustentável em nome dos benefícios da fartura de curto prazo. Não quero citar exemplos nominais de nenhum país, mas, infelizmente, são muitos. Sustentabilidade ambiental, portanto, a meu juízo, é uma questão estratégica. Tenho sustentado que todas as contratações públicas no Brasil têm de ter, obrigatoriamente, preocupações com a sustentabilidade ambiental por uma razão. O poder indutor do Estado, que é capaz de alterar os modos de produção e de consumo. E, além disso, não é só pela legislação das contratações públicas que já o exige. Nós temos, por exemplo, no Brasil, uma lei extremamente relevante, que é a Lei de Resíduos Sólidos. É a lei que consagra responsabilidade partilhada, responsabilidade pós-consumo, muda a produção desde o início, já pensando na reciclagem. É a lei que já está mudando várias empresas que estão à frente, são mais avançadas, que converte em matéria-prima a sobra. É uma lei que muda o nosso modo de produzir e de consumir. No entanto, a maior parte dos municípios, por exemplo, ainda não apresentaram
esses municípios, quase 90% não apresentaram os seus planos de gerenciamento de resíduo e tem prazo até o próximo ano. É uma lei vital para o Brasil. Agora eu pergunto, será que a sustentabilidade deve ser vista só como ambiental? Claro que não. Existe a sustentabilidade social. Por exemplo, o etanol. Um belo plano brasileiro, infelizmente, está um pouco fora de lugar, mas eu espero que ele volte para o lugar. Nosso etanol é bom. O programa de etanol americano é péssimo, que é feito com base no milho, né? Péssimo. Mas eu pergunto, alguém aqui poderia defender a sustentabilidade ambiental vivamente, com um programa como o do etanol, sendo a cana-de-açúcar produzida com trabalho escravo? Claro que não. Aliás, essa chaga do trabalho escravo ainda não foi erradicada no Brasil. Nossa abolição da escravatura não se completou. Somos muito, infelizmente, procrastinadores nesse ponto. É algo gravíssimo que nós ainda temos no Brasil. A sustentabilidade social tem a ver com o modo pelo qual nós damos ou não damos prioridade absoluta às crianças, aos adolescentes e aos jovens. Como é que pode haver sustentabilidade, desenvolvimento de longo prazo, se, por exemplo, as crianças não têm matrícula em creches e depois em escolas de qualidade? E no Brasil, o judiciário vem determinando a matrícula. Aí se critica o judiciário por excesso de ativismo. O judiciário apenas está olhando para a Constituição e que lá no artigo 227 consagra expressamente, a expressão é esta, senhores, absoluta prioridade. A Constituição fala em absoluta prioridade para crianças, adolescentes, jovens, que têm que ser mantidos a salvo, diz a Constituição, de qualquer opressão. Eu me recordo de um município importante, uma capital, que, aliás, tem um dos melhores IDHs do Brasil, ironicamente, que se negava, não obstante a pressão do Ministério Público, que se negava a criar um programa de atendimento às crianças vítimas de abusos. Em outras palavras, dizia que por discricionariedade administrativa e pelo princípio da reserva do possível, ela não iria atender essa demanda. Por birra, porque não havia reserva do possível, obviamente, no caso, e a discricionariedade administrativa está vinculada às prioridades constitucionais vinculantes, naturalmente. Em outras palavras, esse município, em nome de uma teimosia inconstitucional, de uma inércia inconstitucional, estava condenando a criança a ficar, muitas vezes, em contato direto com o abusador. Olhem a gravidade do que eu estou dizendo. Eu estou triste por dizer isso com presença de irmãos estrangeiros, mas estamos entre amigos. O Brasil é maravilhoso, gente. São apenas mazelas remanescentes que nós vamos resolver. E desenvolvimento sustentável é para resolver as tais mazelas. Sabe o que aconteceu positivamente? Aí vem o final feliz. O Supremo Tribunal Federal teve que chegar até o Supremo, determinou que se criasse o programa. E o município criou, e eu quero dizer que ele não quebrou e cumpriu a Constituição. Isto é sustentabilidade social. Mais um último exemplo de sustentabilidade social. Falo ainda sem que seja em causa própria. Idoso. O Brasil já tem hoje 15 milhões de idosos. É bom dar números. Teremos em 2030, 30 milhões de idosos, e em 2050, 60 milhões de idosos. Agora, se nós começarmos a dar uma filtrada nos dados, pessoas que têm mais de 50 anos, eu estou com
eu estou nessa faixa de 53, já somos 38 milhões. Já somos mais, porque esse dado é de 2010. E em 2050, pessoas com mais de 50 anos serão 98 milhões. Desenvolvimento sustentável é ter políticas públicas olhando para logo ali. O Brasil está vivendo hoje as delícias de curto prazo do bônus demográfico. Bônus demográfico, se o governante não incomodar muito, o país cresce por si só, no vácuo. Bônus demográfico é só deixar que anda. Só que 2025 acaba. E eu quero dizer a vocês que eu espero que todos aqui estejamos muito bem em 2025. E certamente o Estado brasileiro estará em 2025. Então nós temos que ter políticas de Estado que cuidem desde já dos direitos fundamentais do idoso. Mas, inclusive, não só por razões sociais, morais, também por razões econômicas. Este é um campo de consumo altamente qualificado. Nós temos aí um campo enorme pela frente. Muitos, inclusive, não começaram ainda a poupar, pasmem vocês. Falta educação financeira, esse é um item importante de sustentabilidade. Mas há casos bem-sucedidos. São Caetano do Sul é a cidade considerada a melhor do país em matéria de inclusão de idosos. Eles fizeram coisas muito simples. Por exemplo, atendimento psicológico individualizado, grátis. Atividades físicas para o idoso. Para cada real que se investe em trabalho físico orientado para adultos, se economizam 5 em saúde pública. Sabiam disso? E os números estão ali. São Caetano do Sul conseguiu. Por que o Brasil inteiro não pode conseguir? Tem que ter aí uma política pública de Estado. Isto é sustentabilidade social. E outra coisa, não é esmola, não. Mas é também, quando houver necessidade, atendimento pelo Estado. Hoje nós temos, que eu saiba, asilo público federal, um só, em todo o Brasil, no Rio de Janeiro. Então nós temos aqui um problema seríssimo que se avizinha e é uma questão estratégica nacional. Sustentabilidade econômica. Eu poderia dar o exemplo que eu vou dar de sustentabilidade econômica antes, na sustentabilidade ambiental, mas eu deixei de propósito para colocar na econômica o que é ambiental para mostrar que elas estão entrelaçadas, as dimensões. Biodiversidade. E aqui o papel das Forças Armadas é absolutamente fulcral. Rastreamento, monitoramento da Amazônia, por exemplo, é algo de segurança das futuras gerações, não apenas de segurança nossa. Isso é um papel chave, estratégico, de desenvolvimento sustentável, inclusive econômico. Além dos recursos hídricos, talvez a grande riqueza do Brasil e do seu povo, claro, é a biodiversidade. E não só para a produção de cosméticos, mas para a produção de remédios. Portanto, para a produção de longevidade, de bem-estar. As pessoas já começam a perceber que há a possibilidade de precificar ativos ambientais. Aliás, a Vale agora está fazendo esse trabalho. São poucos os trabalhos no Brasil, porque os economistas, em geral, fogem desse assunto, né? Porque, para precificar ativo ambiental, eles também têm que começar a se preocupar com como fazer para internalizar custos ambientais. E são poucos os que estão fazendo isso ainda. Mas os melhores economistas brasileiros, os melhores, já estão preocupados com isso. Aliás, registro um livro muito interessante chamado O que Pensam os Economistas sobre Sustentabilidade. Vocês podem encontrar facilmente. Ali estão os nossos melhores economistas, os de ponta, de várias tendências, e todos já preocupados com isso. Precisamos precificar os ativos ambientais e precisamos internalizar os custos ambientais. Biodiversidade, é um papel estratégico
As Forças Armadas têm um papel decisivo. Mas sustentabilidade econômica, eu disse há pouco, também é educação financeira. Senhores, o Brasil é um país, e não é só o Brasil, os Estados Unidos também precisa muito de educação financeira. Eu estive agora uma temporada em Harvard, não me refiro aos professores e colegas estudantes de Harvard, mas eu me refiro ao povo americano médio. Ele não conhece bem de finanças. Eu tive a ocasião de testar isso, né? Mas o povo brasileiro, então, precisa urgente, dramaticamente de educação financeira. Ele não sabe poupar, ele perde para a inflação e continua perdendo para a inflação com o dinheirinho dele mal alocado. É ou não é? O pouquinho que ele consegue economizar, ele paga taxas absurdas de administração. Não é? Claro que nós vamos ter que olhar para a CVM, para a regulação da Comissão de Valores Mobiliários e esperar que eles nos ajudem. Mas até o investidor altamente qualificado no Brasil se deixa enganar com uma facilidade espantosa. Eu não quero dar exemplos, nem X, nem Y, não. Não quero dar exemplos. X, Y, Z, os exemplos que podia dar. Eu não gosto de dar exemplos personalizados. Mas, às vezes, vou dar o exemplo do Ike. O Ike me parece um caso interessante para se estudar. Porque ele é um caso, muito provavelmente, de auto-engano enganador. Interessante isso. A pessoa se auto-engana e aí engana os outros. Até, talvez, involuntariamente. Não estou afirmando nada de negativo. E causa uma crise sistêmica. Isso está fazendo um enorme estrago. As pessoas não podem dizer isso publicamente. Eu posso, mas as autoridades não podem dizer publicamente. Mas lá fora, não é? Eu vi isso agora nos Estados Unidos, né? Em Nova York, eles me falam do Ike como se todo empresário brasileiro fosse como o Ike. Eu quero noticiar que não. Né? Tive que lá que tranquilizá-los. Fez quase um trabalho de psicoterapia internacional. Senhores, sustentabilidade econômica também é sustentabilidade financeira. O Brasil precisa aprender a, por exemplo, emprestar recursos públicos criteriosamente. Isso é um tema importante. Eu não vou citar o BNDES, mas eu vou citar em geral. Mas já que o senhor falou, eu vou entrar de carona, só porque o senhor falou, eu não iria falar. Eu tenho maior respeito pelo corpo técnico do BNDES, mas o BNDES, no meu entender, deve estar voltado para inovação, infraestrutura, pequenos e médios. Na inovação e infraestrutura pode ser para os grandes também. Este é o campo. Ele não tem que ficar perdendo tempo com campeões de frigorífico e coisas que não são sustentáveis ou não são relevantes. E é um recurso considerável. As pessoas no Brasil ficam, muitas vezes, preocupadas com as decisões judiciais que estão dando muito remédio de uso contínuo, que isso pode quebrar o Estado brasileiro. Já ouviram isso, não é? Esses juízes alternativos, né, vão quebrar o Estado brasileiro, não estão respeitando a reserva do possível, são os irresponsáveis. Já ouviram isso? Gente, não acreditem nesse discurso. Há, sim, algumas decisões teratológicas, são minoritárias. E a repercussão do atendimento de remédio de uso contínuo, que é uma repercussão de vida ou morte, que deveria ser feita pela própria administração pública, não tem nada a ver com ativismo alternativista. Isso é simples cumprimento da Constituição. E os números mostram que as quantias são irrelevantes do ponto de vista do orçamento. Sobretudo se vocês olharem que nos últimos 5 anos o BNDES emprestou, em larga medida com o dinheiro do Tesouro, 840 bilhões de reais. Então, o nosso problema não é recurso público orçamentário, o nosso problema é a alocação adequada e sustentável de tais recursos. Sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, sustentabilidade econômica. Nós precisamos crescer acima de 2,5% no Brasil.
sem inflação. Para isso temos que ter investimentos em ferrovias, aí o governo está corretíssimo, hidrovias, e de novo, não me venham alguns ambientalistas fanáticos, que não são verdadeiros ambientalistas, dizer que nós não podemos usar as hidrovias. Até os peixes concordam que as hidrovias são mais sustentáveis do que as rodovias. Pena que eu não posso invocar esse testemunho em juízo. Mas olha, realmente a sustentabilidade, nós temos que fazer um trabalho de persuasão externa e interna. Porque tem gente que está do nosso lado, aparentemente, que conspira contra a racionalidade. Aí causa um enorme estrago, não é? A sustentabilidade tem, portanto, que ser econômica. A matriz de transporte no Brasil tem que ser basicamente ferroviária e hidroviária. Foi um erro histórico do Brasil e um erro de insustentabilidade, porque voltado para o curto prazo. Vamos lá, vamos intensificar a matriz rodoviária porque a indústria automobilística vai puxar. O Juscelino tinha boa intenção. Mas o Juscelino, aliás, tinha boa intenção que eu vi um documento dele em que ele queria fazer ao mesmo tempo ferrovia. Claro que não dava. O Brasil errou a mão ali. E nós estamos pagando um preço altíssimo de imobilidade urbana, de poluição e de custos. O Brasil tem um custo de... Eu vou lhes dar um exemplo, já que estamos falando com pessoas que são carreiras de Estado, que pensam a longo prazo. Hoje, transportar um container da China até o porto de Santos custa a mesma coisa, em dólar, do que transportar de Santos por via rodoviária até São Paulo. Pronto. Esse número, só isso aí já basta. Não precisa muito mais esforço para mostrar que esse modelo não pode continuar do jeito que está. Isto é sustentabilidade econômica. Eu espero que o nosso governo cada vez mais acentue essas prioridades que são lógicas, são constitucionais, são racionais. Agora, há duas outras dimensões, ministra Maria Elizabeth. Uma, que é a jurídico-política. A sustentabilidade não é matéria só de direito ambiental. Como eu disse no início, ela tem de perpassar transversalmente toda a ordem jurídica. Assim, por exemplo, o direito administrativo tem de ser sustentável. E não só as licitações públicas devem ser sustentáveis, mas a tomada mesma da decisão administrativa de licitar ou não tem de ser sustentável. Por exemplo, a licitação é ou não é necessária? Esta é a primeira pergunta de sustentabilidade. Nós temos um enorme desperdício com licitações no Brasil inúteis. Inúteis, no sentido de que a administração pública já possui o bem e está comprando de novo. Ou está tendo um bem disponível, ali pertinho, e ela não sabe. Mas, além disso, a pergunta é, quando se vai fazer uma contratação pública, ainda para ficar nesse exemplo, há uma obrigação jurídica de eu não pensar apenas no menor preço, na miopia do menor preço. Eu tenho de pensar no melhor preço. E o melhor preço não é só o custo da construção, é também o custo da manutenção. Em matéria de estradas, nós vemos várias estradas no Brasil, tristemente pavimentadas para que a pavimentação dure pouco. Isto é insustentabilidade. Chega a eleição, vem uma chuva forte, como a de hoje, e reaparecem as crateras. Parece que eles fazem uma programação científica para que dure até logo depois da eleição. E o Brasil vira uma operação de tapa-buracos. Né? Isto é insustentável, nós temos de acabar com isso. Juridicamente isso está mal. Mas, além disso, a tributação no Brasil tem de ser sustentável. E não é. O Brasil vai ter que resolver esse ponto. Mais cedo ou mais tarde, socialmente ela é insustentável.
Por quê? Uma pessoa no Brasil, ministra Maria Elizabeth, que receba 2 salários mínimos, não chega a ser exatamente uma renda poupuda. Ela paga 1 salário mínimo de tributos indiretos. E ela não sabe disso. O mais grave é que ela paga invisivelmente. O tributo indireto é regressivo, não respeita a capacidade contributiva, é altamente perverso, iníquo. E este é o tributo dominante. Mas não é só isto. Tributo sobre energia elétrica. O governo federal fez um pouco de desoneração, mas falta a parte dos estados. Até há pouco se pagava 50% de tributo sobre um serviço que a Constituição diz que tem que ser público e, portanto, ele é essencial. A tributação, nesse caso, não respeita a essencialidade. E com as comunicações, o mesmo. E todo comentário vale igual. Temos que mudar ou não temos que mudar? É uma questão de sustentabilidade, gradualmente, porque essa mudança não se faz de forma abrupta, mas tem que ser feito com inteligência, uma transição para um modelo equitativo. Sem isto, gente, vejam, o Bolsa Família é um programa notável. Eu fico muito orgulhoso quando eu vejo um prêmio Nobel de Economia como Joseph Stiglitz, num livro que ele intitulou The Price of Inequality, criticando o modelo americano porque é muito concentrador de renda, dar o exemplo do Brasil. Olha, o Brasil continua mais iníquo do que nós. Porém, olha o que eles já conseguiram fazer em pouco tempo. Eu creio que o Bolsa Família, com 50 milhões de beneficiários, é um programa positivo. Mas, 2 coisas. Primeiro, nos últimos 10 anos só saíram 1 milhão e pouco do programa. Isso não está bom. Nós temos que mexer nisso. Avaliação empírica, né, das políticas públicas. Segundo, adianta eu dar com uma mão e tirar com a mão tributária? Adianta muito pouco. É ou não é verdade? Então, direito tributário tem que ser sustentável. Direito previdenciário, vocês acham que tem que ser sustentável, hein? Claro. Eu estou muito preocupado agora com a previdência dos municípios. Já começo a pipocar alguns problemas sérios nesta área. A previdência que foi aberta está com problemas. Direito administrativo, direito tributário, direito civil tem que ser sustentável ou não. Olhem o que diz o artigo 1228 do Código Civil. A propriedade tem de cumprir função, no Brasil, social, econômica e de equilíbrio ecológico. Se não cumprir, o uso dela está sendo ilícito. Vejam, nós temos um potencial normativo muito interessante. Muito interessante. Basta querer cumprir isso com rigor e com efetividade. Mas há uma quinta e última dimensão da sustentabilidade, que é a dimensão ética. Tudo isso que eu falei é importante, mas sem a última não vai. A coisa mais insustentável que existe chama-se corrupção, improbidade. Porque isso significa que algumas pessoas estão pensando só na recompensa imediata de curto prazo, que não são capazes de eticamente adiar gratificações, que não têm um corpo de princípios, que não sabe pensar para além delas próprias, que não são capazes de pensar nas razões mais profundas pelas quais toda e qualquer crueldade tem de ser abolida. E é isso que quer a nossa Constituição. Mas, sobretudo, uma nova ética que não seja tão antropocêntrica e que seja um pouco mais biocêntrica. E capaz de respeitar o valor intrínseco dos seres vivos capazes de sofrer. Em Cambridge, no ano passado, por coincidência, ministra Maria Elizabeth, eu cheguei alguns dias depois, é claro que eu disse brincando que fui lá para assinar, mas houve um manifesto de grandes cientistas
em Cambridge, defendendo o reconhecimento da consciência de alguns animais. Eles são capazes de sofrimento, de prazer. A ideia de que só nós temos consciência é uma ideia cientificamente bárbara. Hoje já a neurociência mostra que a consciência não é sequer uma exclusividade do córtex pré-frontal. Existe pelo menos uma consciência basal. Mas mais importante ainda, a sustentabilidade ética é este compromisso com uma causa que nos ultrapassa. E aqui quero dar uma boa notícia científica. Há pesquisas provando que as pessoas que se dedicam a uma causa desinteressada são aquelas capazes de liberar um hormônio chamado endorfina, que é o hormônio do prazer. Por isso que vocês veem assim uma Madre Teresa e ela não quer saber de mais nada na vida, né? Ela quer se dedicar àquela causa. Ela não está focada nela mesma. Ela é uma pessoa que está vivendo intensamente a liberação desse hormônio chamado endorfina. Esse estudo do prazer da caridade, se vocês quiserem, eu mando para vocês, é muito interessante. Eu cada vez mais estou estudando neurociência ao lado do direito para entender hermenêutica jurídica. Criei até um grupo de pesquisa sobre hermenêutica jurídica e neurociência. E escrevi um artigo, se a ministra Maria Elizabeth aceitar, eu posso até passar para todos, sobre exatamente isso. Quais são os principais vieses, desvios cognitivos que nos fazem errar. O viés do status quo, que é um inimigo da sustentabilidade, o viés do presente, só pensar o presente. Pesquisas importantes mostraram, e essa é uma questão ética, e não é ensinada como quer James Heckman, prêmio Nobel de Economia. Ele quer que isso seja ensinado desde tenra idade, as habilidades não apenas cognitivas, mas não cognitivas, inclusive uma delas que é adiar gratificação. Todos nós tendemos a não adiar gratificações. O nosso cérebro só fica aparelhado para dizer não aos impulsos aos 25 anos. Sabiam disso? Antes, não é 21 não. É 25 anos que se forma inteiramente o córtex pré-frontal, que é essa zona aqui, que é a zona capaz, isso é Antônio Damasio, são pesquisadores relevantes, que é a zona capaz de dizer não aos impulsos. É verdade que pessoas com mais de 25 anos parece que ainda não completaram a formação. Mas, pelo menos anatomicamente, elas já estão equipadas. Se não usam, é outro problema. Todavia, notem bem, o famoso teste do marshmallow, que é um teste clássico de psicologia, já ouviram falar, certamente. E é um teste, no fundo, de sustentabilidade. E é um teste também de ética. É o teste, para os colegas estrangeiros, do delay of gratification. Nunca imaginei que fosse falar disso, mas é que o horário do almoço, né, me converte em uma pessoa mais informal. Eu vou falar disso. Para encerrar, vou falar disso. Eles apanharam nos Estados Unidos crianças, meninos, 4 anos, se não me falha a memória, e ofereceram 2 alternativas. Grupos científicos, amostras científicas, grupo de controle, tudo feito de acordo com a melhor metodologia. Menino, né? Você quer um marshmallow, um doce agora, ou 2 doces daqui a 15 minutos. Eu até imagino como é que seria se fosse no dia seguinte. Aí talvez, porque o córtex pré-frontal dessas crianças ainda está... Mas já aí dá para ver, olhem que interessante. Apanharam, então tem um grupo lá, a maioria, né, que disse, eu quero o doce agora, eu não vou ficar esperando 15 minutos, é um tempo, uma eternidade. Sempre há a hipótese, ministra Maria Elizabeth, que eu gosto de imaginar, mas é pouco provável que aconteça na prática, que eu entendi o seguinte, não, eu não quero doce nenhum porque me faz mal. Né? Mas essa é uma hipótese.
Se bem que eu tenho exemplo em casa de um filho que não gosta de doce, né? Isso é uma coisa rara. Mas é uma hipótese rara. Vamos lá, vamos tratar. E apanharam os dois grupos e foram ver mais de 20 anos depois, acompanhar o desenvolvimento dessas criaturas. Adivinhem quais foram as criaturas que tiveram maior sucesso na carreira profissional, melhor sucesso emocional, afetivo. Sem dúvida, aqueles que foram capazes de adiar a gratificação. Nós vivemos uma sociedade hiperconsumista e, portanto, insustentável, em que as pessoas, muitas delas, inclusive, se corrompem por conta disso, querem o prazer agora, já, que se dane o mundo. Não tem compromisso com a alma, com o que vem depois desta vida, com o outro, e não descobriram o prazer, aquele da doação desinteressada. É ou não é verdade? São pessoas completamente chumbadas ao curto prazo. Elas levam uma vida insustentável. E algumas delas condenadas também a uma infelicidade. Porque eudaimonia, do Aristóteles, é a capacidade de se bastar a si mesmo. Não, elas sempre precisam de algum bem externo para terem algum prazer imediato e depois sofre de síndrome de abstinência, tem que ter mais. Existe até uma expressão que os economistas empregam, que são os bens posicionais. Já ouviram falar? Bens posicionais. São aqueles bens que nós temos só por status para incomodar os outros. Então, você tem que ter um carrão, porque aí prova para todo mundo que é um profissional bem-sucedido. É ou não é? Aí, desgraçadamente, o vizinho compra um carro melhor. O camarada entra numa depressão profunda. Trabalha 14 horas por dia. Todo mundo pensa, este aí está convertido à ética protestante do Max Weber. Este aí valoriza o trabalho. Não, ele quer comprar um carro ainda melhor do que o do vizinho. Ele é movido a este baixo nível de sentimento. É um miserável. É um pobretão. Há pesquisa séria sobre isso, se vocês quiserem, na Universidade de Londres, há um grande pesquisador chamado Richard Layard. Ele pesquisa seriamente a questão do bem-estar e da felicidade. E mostra como nós somos, no geral das vezes, levados a impulsos que são profundamente irracionais e contrários a qualquer sentimento de bem-estar prolongado e duradouro. E o que é o bem-estar prolongado e duradouro? Desenvolvimento sustentável. Em outras palavras, há possibilidade de mudar toda uma agenda a partir do cumprimento desse princípio constitucional. E agora, então, eu vou propor a vocês a agenda, na segunda e última parte. Ministra Maria Elizabeth, não se preocupe que eu sou um homem sensato. De A a Z. Mas, estrategicamente, é o capítulo 3º do livro. Tá certo? Em que eu proponho, na prática, desculpe fazer a propaganda assim, mas a biblioteca do tribunal vai ter o livro, né? Eu vou doar. Mas eu gostaria que vocês lessem esse livro, Sustentabilidade, Direito ao Futuro, que mostra que também no Brasil, no lado positivo, as coisas já começam a melhorar. Um livro ousado da minha parte. Saiu agora uma nova edição do Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais, a 5ª edição, em que eu também estou usando, propondo o controle de benefícios líquidos, inspirado nos americanos de Harvard, principalmente, que falam em net benefits. Mas este livro aqui foi de uma ousadia extrema. E, nada obstante, recebeu a medalha Pontes de Miranda, da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, que me deixou surpreso, porque eu imaginava uma reação dificílima da comunidade jurídica, não é? Porque eu estou dizendo coisas muito fortes, como eu disse agora há pouco, no sentido de provocar uma mudança mental que não é fácil. A maioria das pessoas morre acreditando em conceitos presos ao status quo por uma enorme dificuldade de aceitar a mudança, é ou não é? O ser humano tem o viés do status quo. Então, o primeiro passo da sustentabilidade é perceber que nós podemos ser melhores,
ter uma vida mais prazerosa, inclusive juridicamente melhores, de uma outra maneira. Nós não precisamos continuar nos envenenando, tanto física quanto psiquicamente. E por isso eu falei da transformação jurídico, política e ética. Não há lugar mais para, no desenvolvimento sustentável, não há lugar para a improbidade, para a corrupção, para o mercenarismo, para o tráfico de influência, para essas coisas todas que refletem uma grande incapacidade filosófica de representação adequada do futuro. No fundo é isso. E o que nós precisamos é de pessoas como vocês que sejam capazes de uma representação do futuro que seja inclusiva, equânime, produtora do bem-estar, includente da equidade intergeracional e viável, factível. Tudo que eu propus aqui é realizável. Pelo menos nos próximos 5 anos nós podemos fazer enormes transformações. Eu tenho percorrido o Brasil sem nenhum interesse que não seja o interesse da causa da transformação do direito público brasileiro. Já houve pessoas que disseram que eu seria candidato a algum cargo, não sou, embora respeite profundamente quem eu seja, mas o meu cargo é de disseminador dessas ideias. E eu tenho visto exemplos maravilhosos de transformações. Quem sabe aqui, deste concurso, já surja algum grupo de reflexão sobre licitações sustentáveis. Quem sabe aqui, alguns itens que estão na agenda que eu proponho possam acontecer. Se isto acontecer, gente, já estou com a minha missão pessoalmente cumprida. Mas nós temos que reconhecer que esse é um trabalho necessariamente de longo prazo. E toda vez, para encerrar, que alguém me diz, mas nós estamos muito longe. Mas falta muito. Nós só vemos notícias negativas da manhã à noite. É ou não é? Mas com este povo não vai dar. Essa é uma frase de um autoritarismo. Gente, esse tipo de exclamação cética é uma exclamação típica da insustentabilidade. Por quê? Quer transformações profundas em curto prazo. Não é assim que elas acontecem. Nós mesmos vamos ter que mudar aos poucos. Desde o modo como nós produzimos. Vejam, hoje nenhum de nós aqui atira um papelzinho na rua. Não precisa da lei que há no Rio de Janeiro multando. Tenho certeza que eu estou falando para pessoas altamente civilizadas e educadas. Mas se eu perguntasse há uns 20, 30 anos se alguém aqui não atirou algum papelzinho, provavelmente diria, eu não atiro a primeira pedra. Hoje, não precisamos de censura. Hoje nós introjetamos esses valores. Eu penso que a sustentabilidade é muito mais do que um princípio constitucional, é um princípio síntese que pode transformar o direito em geral, inclusive o direito militar. Muito obrigado. Como os senhores puderam ver, eu não exagerei quando me reportei ao brilhantismo do professor Juarez. E realmente, ouvindo uma palestra tão interessante, eu teria colocações a fazer, porque acho que o nosso direito militar tem caminhado nesse sentido, inclusive com a proposta de reforma do Código Penal Militar, para que possamos também incluir os crimes ambientais, de pedofilia, enfim, todos aqueles que envolvem toda essa gama de sustentabilidade que o professor Dr. Juarez se referiu e que é tão importante que nós, um tribunal ético, um tribunal da cidadania, também possamos aplicá-lo. Mas como o professor Juarez é um amigo querido, e eu tenho aqui à minha disposição a possibilidade de conversar com ele quando quiser, eu passarei as mãos, invocando aqui o Estatuto do Idoso, porque estou sem meus óculos para ler, as perguntas que já foram feitas, porque provavelmente outras também o serão. E, nesse sentido, para não atrasar os trabalhos, professor, eu passo ao senhor e abro a palavra ao auditório. Doutor Edmundo, o senhor formulará. Será a terceira pergunta
Sim. A primeira foi essa. Essa segunda eu não li. Foi impossível para mim ler sem os óculos. E o doutor Edmundo, a terceira. A terceira pergunta. Não, imagina. Por favor. Ok. A primeira é sobre economistas respeitáveis, como von Mises, Hayek, ou seja, o neoliberalismo mais radical. Né? O que você diz de uma política não intervencionista do Estado sobre a economia? Eu vou dizer de outra maneira. Uma política não regulatória do Estado sobre a economia é suicídio coletivo. O Estado regulador é uma necessidade que, a essa altura, se deveria considerar insofismável após a crise de 2008. Agora, temos que tomar um certo cuidado com alguma embriaguez neo-keynesiana, que nos faça também exagerar na dose da intervenção. Por quê? Nós precisamos estar atentos para que o Estado regulador, e eu criei agora há pouco na Federal do Rio Grande do Sul a disciplina de Direito Administrativo da Regulação. Nós temos que estar atentos para que esse Estado regulador não seja como quer o Cass Sunstein nos Estados Unidos, junto com o Richard Thaler, apenas paternalista libertário. Isso é muito pouco. Mas que também não se torne excessivamente invasivo e autoritário. Aí é um ponto de equilíbrio a alcançar. E, mais importante, que esse Estado regulador combata ao mesmo tempo duas grandes falhas. As falhas de mercado e as falhas do próprio governo. Esses autores mencionados aqui, mais um que não está mencionado aqui, chamado George Stigler, a pessoa não se identificou, né? Fez a pergunta, não se identificou. Ah, está lá. Mas o George Stigler, com a sua teoria da captura, né, involuntariamente contribuíram para que o Estado se afastasse em excesso e deixasse o mercado cometer as suas falhas conducentes ao colapso. Quais são essas falhas? Principalmente três. Informação assimétrica ou privilegiada, o mercado produz isso naturalmente. Poder dominante de mercado, o Brasil tem a lei do CAD que tenta disciplinar isso, mas é um problema central no mundo todo. Poder dominante de mercado e externalidades negativas. Não se inventou nada melhor do que o Estado democrático para lidar com, o Estado regulador, do que para lidar com essas três falhas. Mas há um ponto importante, que é o governo também pode ser uma falha. Se ele estiver capturado, sim, ele pode ser uma falha. Se a regulação não for suficientemente independente e de Estado, sim, ela pode ser uma regulação capturada. Então é preciso cuidar muito de combater simultaneamente a miopia temporal, que é uma das falhas do governo, e aquelas três falhas de mercado principais que eu acabei de mencionar. Agora, sem Estado, eu tenho a impressão que, a essa altura, todos já percebemos que o mundo fatalmente vai para a sua autodestruição. Agora, qual Estado é que é o debate? O limite desse Estado, o equilíbrio desse Estado. Eu quero o Estado sustentável, é o que eu digo no meu livro. Mas há muitas coisas gravíssimas acontecendo no mundo que ainda estão fora do radar. Nós não aprendemos o suficiente com a crise de 2008, que foi uma crise por falta de regulação e por excesso de regulação mal empreendida. O Brasil tinha que aprender isso. Há um livro notável sobre isso, do Paul Krugman, A Crise de 2008. Falta de regulação, sem dúvida, houve. Havia várias entidades que operavam como bancos, não eram tratadas como bancos e não estavam sendo reguladas. Mas também houve excesso de regulação. E isso é um problema que também ocorre no Brasil. Muita gente regulando, ninguém regula. Falta de integração e falta de diálogo na regulação. Agora, eu vou dar um exemplo de algo que talvez vocês não saibam, que mostra o tamanho de um problema estratégico que nós temos que enfrentar. Já ouviram falar em Forex? Forex, não? Forex é um mercado
que no Brasil não está regulado, mas que funciona mundialmente e que mexe com 4 trilhões de dólares por dia. No Brasil não está regulado e tem muito brasileiro mexendo com isso. Olha, compare com o tamanho da nossa bolsa, ou das bolsas, e compare com o que isso está mexendo no mundo. Então, ainda há um grande trabalho estatal, e não só nacional, mas mundial, de domesticar esse selvagem monstro chamado capital financeiro. Eu estou muito preocupado com isso. Nas décadas de 20 e 30 não havia formação de bolhas, praticamente. Houve a crise de 29, mas que não é uma crise de bolha, é uma crise de outra natureza. A partir do Reagan, principalmente, só para escolher um nome, mas não foi só ele, mas a partir de uma certa política de desregulação, o capital financeiro internacional tornou-se indômito. E pior, recebe bônus de curto prazo. E continua acontecendo isso nos Estados Unidos, mesmo depois da crise. A regulação não consegue fazer com que os incentivos para os executivos dos grandes bancos sejam incentivos para longo prazo. Isso é um problema sério. Então, respondendo à sua pergunta, sem Estado, deixando o mercado a si próprio, ele vai se destruir. Agora, só Estado não serve. E o intervencionismo, quando excessivo, também quebra a confiança do investidor de longo prazo. Se nós começarmos a ter, como em países vizinhos, desequilíbrios dos contratos de curto prazo, vamos ter o que aconteceu com um executivo brasileiro de uma grande empresa brasileira situada na Argentina. Ele me disse, como a inflação oficial é 10% e a inflação real é 20%, nós não confiamos a longo prazo na Argentina, infelizmente, dizia ele. E a nossa empresa, que é uma empresa importante, está aqui acampada, foi a expressão que ele usou. A qualquer momento podemos levantar o acampamento. Isso é a pior coisa que pode haver para um país. É o investimento que não deita raízes produtivas de longo prazo. Então, tem que cuidar também para não cair no extremo oposto do intervencionismo exagerado, que é uma tentação autoritária muito forte que todas as pessoas, às vezes bem intencionadas, têm. Não é? Agora eu vou resolver isso à força. Não é assim. É na base do diálogo, o mercado é muito sensível, tem que ser quase um psicólogo, às vezes eu acho que tem que ser quase um psiquiatra para lidar com o mercado. Tem que ter uma sensibilidade tremenda. Semana passada eu estava em Fortaleza para dar uma conferência e era meu vizinho de quarto o presidente do Banco Central. Nós ficamos no último andar de um belo hotel, 16º andar, e daqui a pouco, agora sim, eu não sei se eu devo dizer isso, mas vou dizer. Daqui a pouco no meu quarto, não sei se no dele, entrou um mosquito. E eu fiquei preocupadíssimo com a dengue. Aqui em Brasília não está havendo problema, né? Só para tranquilizar os estrangeiros. Né? Preocupadíssimo com a dengue. Com a minha saúde, enfim, eu tenho compromissos importantes. Mas depois eu passei, né? Já que eu tinha perdido o sono, eu comecei a imaginar se o presidente do Banco Central contraísse dengue, seria uma tragédia. O mercado não reage bem a essas coisas, entende? Então, a questão psicológica é muito séria em mercado, tá? E esse é o ponto, achar esse ponto de equilíbrio. A outra pergunta é sobre mídia. A mídia tem uma grande responsabilidade em termos de desenvolvimento sustentável, mas muitas vezes induz uma sociedade a ser imediatista e consumista. É isso mesmo. Perfeito o seu diagnóstico. Agora, a solução não é censura para essa mídia, né? Deixar livre. Sou defensor de biografias não autorizadas, desde que o sujeito pague indenização pesada se difamou, não é? Mas sou defensor de liberdade de imprensa, eu e o Supremo. Estou em boa companhia do Supremo nesse caso. Agora, o problema não é tanto mídia, é um tipo de mídia chamada marketing. E dentro dessa mídia chamada marketing, hoje se criou uma ciência chamada neuromarketing,
que é a ciência da manipulação com base nos conhecimentos científicos. Tem que tomar muito cuidado com isso. Estudem neuromarketing. Não é? A maior parte das propagandas tem mensagens subliminares poderosíssimas. O contágio social para o bem ou para o mal é uma coisa gravíssima. Não é? Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas internet livre, com neutralidade, mídia sem censura, me parece conquistas importantes e irrenunciáveis sob pena de retrocesso, que é insustentável. Muito obrigado. Doutor Edmundo. Professor, inicialmente eu quero cumprimentá-lo pela fecunda e rica exposição que o senhor fez, mas não poderia perder essa oportunidade de formular rapidamente 3 perguntas. 2 praticamente o senhor já respondeu, que é a respeito do risco do capital financeiro internacional capturar o Estado. É um risco muito grande. Eu queria ouvir a opinião do senhor. A segunda indagação, a respeito do peso e da influência dos mercados, das políticas públicas. Até que ponto essa importância, essa presença de Sua Excelência sobre o mercado na elaboração das políticas públicas. E a terceira é de outra natureza, mas eu teria curiosidade de explorar o que o senhor falou a respeito do cérebro. Então, eu gostaria de saber como é que o senhor se situa o fenômeno da necessidade, que, a meu sentir, pode ser atendida. O problema da satisfação, e, conforme o senhor disse, pode ser adiada. Mas eu quero me referir ao fenômeno do desejo, que, no meu entender, é quase que a mola propulsora da nossa vida. Então, eu quero saber do senhor que, muito embora se constitua numa força, no motor propulsivo da vida, agora, eu queria saber, muito embora o desejo tenha esta força, se ele, em contrapartida, traz em si um desconforto, uma zona de desconforto, que esse desconforto é inseparável da força propulsora da vida, se o desejo realmente tem esses 2 lados. Perfeito. Eu vou começar pela última, se me permite, a ministra Maria Elizabeth, até pelo desejo que eu suponho generalizado aqui de uma pausa para o almoço, né? Bom, primeiro, eu não gosto da categoria desejo. Talvez seja um lado meio budista da minha parte. Eu gosto de pensar em outra categoria, que é a categoria impulso. O ser humano, obviamente, tem impulsos sem os quais ele não consegue sobreviver na selva, digamos assim, se perpetuar como espécie. Isso é impulso. E vem de regiões mais ou menos mapeadas do cérebro. Mas o que nos faz humanos mesmo, parece-me ser, uma capacidade maior de exercício do poder de veto a esses impulsos. O que faz o ser humano mais humano é o córtex pré-frontal, desenvolvido que foi há alguns milhões de anos só. Isso que nos diferencia dos nossos primos, dos primatas. Eles estão ainda com um córtex pré-frontal menos avantajado. E o que faz o córtex pré-frontal? Ele é responsável por 2 grandes funções, basicamente. Representação do futuro. Nós somos capazes de pensar em termos estratégicos de longo prazo. Nós já somos capazes disso. Embora com grande dificuldade, gente. Há pesquisas mostrando, uma pesquisa importantíssima que eu li agora há pouco, eu li nos Estados Unidos, eu achei essa pesquisa notável. Como é que se faz para incentivar as pessoas a poupar para a aposentadoria? Um grande neurocientista fez um experimento. Ele começou a mostrar para as pessoas uma montagem de computador, elas envelhecidas. As pessoas que eram submetidas a isto, mais periodicamente, começaram a ter preocupações com a velhice que antes não tinham.
O ser humano tem uma boa dificuldade de se imaginar mais velho. O senhor consegue se imaginar mais velho? Todos nós temos, é humano isso, porque é o presentismo. Nós temos essa dificuldade, eu tenho, todos nós temos. E as mulheres também têm. Imaginar um fio de cabelo branco é um terror, é ou não é? Não é? Eu ontem, por exemplo, fiquei muito chateado, porque eu fui dar uma conferência pela manhã e voltei para dar aula na Federal. E uma menina que gosta muito de mim, votou em mim para Paraninfo, eu sei que ela gosta de mim, ela não fez para me magoar, mas ela disse: professor, eu quero ser assim como o senhor, com essa vitalidade, quando chegar na sua idade. Primeira vez que eu ouvi isso. Aí cheguei em casa e me queixei profundamente para minha mulher, disse: mas tu queria ser mais velho, eu te conheço há muito tempo. Houve uma época que tu queria ser velho, né? Porque, lembra aquela época que a gente começa a lecionar com 25 anos, a gente põe uns óculos bem pesados. É a vida. Sabe o que aconteceu? Aqueles para quem ele mostrou, não é, a imagem montada mais velhos, começaram a poupar mais. Por quê? Porque o ser humano tem uma certa dificuldade de se imaginar. Mas ainda assim nós temos representação do futuro, que é um diferencial nosso. Não é um grande diferencial, mas é um diferencial em relação aos outros animais. E temos a capacidade maior de dizer não aos impulsos. É aquilo que a protelação é um pouco isso. Nós somos capazes de fazer aquilo que o Darwin fez, uma lista das vantagens e desvantagens de casar com a ema. E aí ele fez o cálculo, não, realmente vale a pena. E foi um casamento felicíssimo. Isto é exercício da inteligência de longo prazo, da sustentabilidade dos casamentos. É verdade que muitos casamentos não dão certo porque as pessoas não são capazes de frear os impulsos. Ainda mais numa geração em que a satisfação tem que ser instantânea, né? Já está melhorando muito, as pessoas já estão mais contidas. Houve uma época, faz muitos anos, eu era jovem, as pessoas ficavam, já ouviram falar dessa expressão? Ficavam uma noite só. Hoje ninguém mais fica uma noite só. As pessoas são mais compenetradas. É ou não é verdade? Mudou muito de lá para cá. Deixa eu acreditar nisso por enquanto. Agora, voltando, falando sério. Então, essa capacidade de frear impulso é importante. É isso que nos faz racionais. Então, o senhor vai dizer, mas isso é uma postura neo-iluminista da sua parte. Talvez eu possa ser acusado disso, mas eu prefiro acreditar que isso é uma postura evolucionista. Segundo, quanto ao sistema financeiro capturar o internacional, capturar o nacional, o governo, os estados. Eu usei a expressão sistema financeiro, mas cuidado, é sistema financeiro nacional e internacional. A questão é a seguinte, o nosso sistema brasileiro, pelo que eu sei até agora, é sólido. E sabe por quê? Porque ele é conservador, e sabe por que mais? Porque ele não é tão avançado. O que nós chamamos de avanço, de inovação do sistema financeiro, é criar informações assimétricas e indecifráveis. Os derivativos, por exemplo, nada são mais do que isso. Além disso, nós temos uma boa CVM, que faz o que pode, com grandes limitações orçamentárias, enormes, exageradas, inaceitáveis. Espero que isso mude. Espero que o Estado brasileiro perceba que não dá para cortar em setores vitais. A CVM não pode ter dificuldades que está tendo hoje. Algumas pessoas tendo que, me diziam, amigos meus que trabalham lá, tendo que levar material, comprar material para a CVM, para realizar os trabalhos. Isso não é certo. Mas ainda assim ela faz uma boa disciplina do mercado. E o Banco Central nosso, apesar de eu defender a autonomia administrativa, mandato fixo para o presidente do Banco Central, mas isso é um detalhe, nem é o mais importante. O nosso Banco Central tem independência e tem um bom monitoramento do mercado. O problema não é esse. O problema é examinar a qualidade dos nossos empréstimos. Aí sim que mora o perigo. Se o Brasil não cuida, vai ter uma molha imobiliária. Agora não vai ter mais porque o dinheiro fácil já está indo embora, não é? Mas de certo modo já tem. Não é?
Veio o Robert Schiller, que ganhou agora o Prêmio Nobel, veio ao Brasil e disse, tem uma bolha aqui no Rio, em São Paulo, nos imóveis. Eu disse, muito obrigado. Se o senhor não tivesse me dito, eu não teria percebido. Né? Claro que tem. Não é uma bolha importante em termos de PIB geral, mas setorialmente é. Brasília é outro exemplo típico. Preços irracionais, exuberância irracional. No entanto, trabalhar com critérios de sustentabilidade para o financiamento é importante. Eu vou lhe dar um exemplo, sem fazer merchandising. O Itaú está preocupado com isso, adotou política mais conservadora, diminuiu o empréstimo para veículos, que é um empréstimo perigosíssimo em matéria de inadimplência, e está adotando, graças a uma pessoa extraordinária que eles têm lá, que é a Denise Rios, que é a superintendente de sustentabilidade, conheceu, né? Lá no nosso congresso. Ela está influenciando muito o banco e eles estão hoje, inclusive, introduzindo critérios de sustentabilidade para dar financiamento. Por exemplo, quem tem trabalho escravo não leva financiamento do banco. Banco privado. Muito mais razão no público. Quem tem problemas de passivos ambientais importantes não leva. Até porque é um risco para o banco. Tá certo? E a última questão, quem formula políticas públicas? Aí eu penso que há 10 atores políticos. 10. O governo é um desses atores. Mas no nosso conceito tradicional, esse é tema para uma outra participação, mas nosso conceito tradicional de políticas públicas é políticas governamentais. Está errado esse conceito. Ou melhor, está errado não, é incompleto esse conceito. Políticas públicas são programas de Estado implementadas por administrações públicas que formulam agendas de concretização, mas que precedem, elas estão na Constituição. Pela mediação, isso é o capítulo 11 do livro Controle, não é que eu quero fazer propaganda, mas está lá, na nova edição. Pela mediação eficiente e eficaz dos meios estatais e sociais. Não se faz política pública sem atores outros além de governo. Isso é um erro crasso, gente. Inclusive mídia, que alguém levantou. Tá? Tem que participar. São 10 atores sociais importantes para fazer políticas públicas. E, por último, as políticas públicas têm de estar vinculadas a prioridades constitucionais vinculantes. Este é o grande ponto de transformação do controle das políticas públicas no Brasil. Eu passo as mãos, então, eu passo as mãos às duas últimas perguntas, encerrando aqui, não é, porque o professor também precisa almoçar, a questão de sustentabilidade. Professor até que não precisa tanto, mas... Uau, essa aqui está ótima. Quem formulou é... São duas pessoas. São duas pessoas, Rogério e Ana... Não, ele não é duas, é uma só, é analista judiciário, a segunda. Ele deu o título. Cadê o Rogério? Uau, Rogério. Rogério quer que eu continue à tarde aqui, viu? Primeira pergunta do Rogério. Qual a sua opinião na questão do novo Código Florestal brasileiro? Só isso ele quer. E a segunda, o papel das Forças Armadas como fiscalizador dos biomas do território brasileiro. Bom, essa segunda, vou ficar só na segunda, tá? Concorda, Rogério? Entendeu, Rogério? Vou ficar só na segunda, depois a gente conversa no almoço. Sobre o novo Código Florestal teria muito o que falar. Mas sobre o papel das Forças Armadas como fiscalizador de biomas, está dentro daquela minha postura de controle da biodiversidade e controle das nossas reservas. Não é? Eu penso, se não for necessário até, além dessas questões que já estão em curso de propostas legislativas, né, se for necessário, a gente pode... Eu me disponho, ministra Maria Elizabeth, um outro dia vir aqui, só para tratar desse tópico aqui, isso me interessa muito. Eu honestamente vejo esse como o grande papel das Forças Armadas no Brasil. A proteção ambiental. A proteção das nossas riquezas ambientais. Contra todo tipo de predadores. E contra os extrativismos predatórios. Eu considero, como eu disse rapidamente, é verdade, mas disse o Rogério, esta é a grande questão de segurança do Brasil. Não é? E mais, eu não vislumbro, felizmente, risco de a Argentina nos invadir.
Pessoalmente, eu não vejo esse risco. O Paraguai, menos ainda. E outros países não precisam nem nominar, não há riscos maiores. Há problemas de fronteiras, que são importantes. Mas não há risco de um conflito militar, porque, graças aos céus, nós estamos geopoliticamente longe das zonas de conflito. Não é? E eu espero que o Brasil tenha juízo de se manter longe das zonas de conflito. Às vezes o Brasil parece que quer entrar onde não deve. O nosso charme é sermos o país da paz, da tolerância, da convivência. Mas a questão mais grave que pode haver, é a invasão, entre aspas, que não deixa de ser uma guerra, e não é da espionagem, não. Essa não me preocupa muito, por incrível que pareça. Aliás, eu estou tendo, em relação a isso, a mesma reação do Papa Francisco. Não tem problema, eles me ouviram, ótimo. Deve ter ouvido umas poucas e boas, é o que eu ando dizendo, né? Mas eu não estou preocupado muito com isso, não. Eu estou preocupado com a invasão, a pirataria em matéria de recursos naturais. Isso sim me preocupa. Me preocupa como brasileiro, não como alguém que se opõe a outros países. Me preocupa a ideia de pirataria, de extrativismo predatório. E esta é uma questão de segurança estratégica para o país. Eu gostaria muito que as nossas forças armadas, as 3 forças, pudessem nos ajudar a cumprir o 225 em profundidade. Se for necessário, se fosse necessário fazer uma alteração normativa para tornar isso mais nítido, eu veria isso, mas acho que já hoje existe espaço normativo para o poder de polícia ser bem exercido nesta área, que é uma área vital, estratégica e desguarnecida, porque nós temos um território aberto, não é? Perigosamente aberto. E aí não falo só, eu gostei da pergunta do Rogério, não falo só de floresta amazônica. Não é? Ele fez muito bem a observação, ele falou em biomas. O Brasil é muito mais rico do que a riqueza amazônica. Então, esse é um tema fascinante. Eu diria que é o tema do século XXI para as Forças Armadas no Brasil. Né? É cuidar do nosso patrimônio e zelar para que ele reverta em benefícios das gerações presentes e das futuras. Eu só tenho a agradecer o brilhantismo e a paixão com que o professor Juarez Freitas fez a sua palestra, a sua explanação e respondeu, né, com a maior amabilidade todas as perguntas que foram formuladas. E, nesse momento, professor, eu gostaria de passar às suas mãos um certificado de comparecimento e também, né, uma lembrança do nosso tribunal, que, diga-se de passagem, o papel é reciclado, portanto, é a Justiça Militar da União, né, dando o exemplo de sustentabilidade. Neste momento, o seminário homenageia a presidente desta mesa e o palestrante Dr. Juarez Freitas.